Você sabia que, apesar de oficialmente abolida, a escravidão ainda existe no mundo? Pois é. Quando falamos em escravidão, a maioria das pessoas pensa logo naquelas cenas de filmes de época, com navios negreiros cruzando oceanos e correntes pesadas prendendo pernas e pulsos. Mas a realidade hoje, por mais bizarro que pareça, ainda inclui milhões de pessoas vivendo em situação de exploração extrema, sem liberdade de ir e vir, submetidas a trabalho forçado, tráfico humano, servidão por dívida e até casamento forçado. Em alguns lugares, famílias inteiras ainda são tratadas como propriedade, passando gerações presas a um sistema brutal. E o mais chocante: isso não acontece só em países pobres ou isolados. Relatórios de organizações internacionais mostram que a escravidão moderna está presente em praticamente todos os continentes, muitas vezes de forma disfarçada, como imigrantes que têm seus passaportes confiscados ou trabalhadores que nunca conseguem quitar dívidas forjadas. Hoje, no Belo Mundo, vamos explorar alguns dos lugares onde a escravidão, de uma forma ou de outra, ainda persiste. Número 1. Coreia do Norte. Vamos abrir essa lista com um lugar que dispensa apresentações quando o assunto é repressão e isolamento. A Coreia do Norte é muitas vezes descrita como o regime mais fechado do mundo. Um país onde quase tudo é controlado pelo Estado, de notícias à vida pessoal. Mas, além do regime autoritário, o que pouca gente sabe é que ali existe algo que se assemelha muito à escravidão. A forma mais comum é o trabalho forçado, imposto pelo governo. Todo cidadão norte-coreano passa por períodos de serviço obrigatório em fazendas, obras públicas ou fábricas. E isso, em teoria, até poderia ser comparado ao serviço militar de outros países. Mas, na prática, as denúncias indicam jornadas exaustivas, péssimas condições de segurança, comida insuficiente e um regime de vigilância pesada, em que qualquer reclamação pode dar cadeia ou algo pior. Fora isso, também há relatos de que o governo exporta mão de obra norte-coreana para outros países em projetos de construção civil ou mineração, e fica com a maior parte do salário dos trabalhadores, deixando-os praticamente sem nada. Segundo estimativas do Global Slavery Index, cerca de 1 a cada 10 habitantes do país vive nessa situação, o que é devastador. E o que complica tudo é que não existe espaço para denunciar ou para recorrer à justiça. Quem manda em tudo é o partido. Qualquer organização de direitos humanos atua na clandestinidade, sob risco extremo. Fugir não é simples, porque as fronteiras são minadas, vigiadas, e se você for pego tentando escapar, corre sério risco de punição. Número 2. Eritreia. Agora, imagine um país que alguns chamam de Coreia do Norte da África. Esse apelido não é exagero. A Eritreia, localizada no chifre da África, tem um regime autoritário que prende seus cidadãos num serviço nacional sem data de vencimento. O esquema funciona assim. Ao completar 18 anos, os jovens são convocados para o exército. Mas não é aquele serviço militar que dura 1 ou 2 anos. Aqui, eles podem ficar por décadas, sem previsão de serem liberados. E na prática, não estão apenas treinando para a defesa do país, são obrigados a trabalhar em construções, plantações, projetos do governo e até em fábricas. É trabalho forçado disfarçado de patriotismo. Para piorar, a pobreza extrema e a repressão tornam impossível qualquer protesto. Quem pode, foge. Milhares de eritreus se arriscam atravessando desertos rumo ao Sudão, Etiópia e até a perigosa rota do Mediterrâneo. Mas a fuga não significa liberdade. Muitos acabam caindo nas mãos erradas, sendo forçados ao casamento, exploração ou trabalho escravo em outros países. E enquanto tudo isso acontece, o governo segue repetindo o discurso de que essa obrigação nacional é essencial para a soberania do país. Leis contra a escravidão? Quase inexistentes. Políticas para proteger os trabalhadores? Nenhuma. Qualquer tentativa de expor a situação é rapidamente silenciada. Na prática, a Eritreia é um verdadeiro buraco negro quando se trata de direitos humanos. Não há informação confiável,
não há liberdade de imprensa e, pior ainda, não há qualquer sinal de mudança no horizonte. Número 3. Mauritânia. Agora, a gente desembarca na Mauritânia, um país na fronteira entre o norte e o oeste da África, que carrega um dos títulos mais vergonhosos do mundo. Foi o último país a abolir oficialmente a escravidão em 1981. Mas abolir no papel não significou que as correntes foram quebradas de verdade. Por lá, ainda existe um sistema chamado escravidão hereditária. Em resumo, se você nasce numa família de escravizados, sua vida inteira já está determinada. Não há escolha, não há salário, não há direitos. Muitas dessas pessoas pertencem à etnia Haratina e são consideradas, na prática, propriedade de famílias árabes berberes, forçadas a trabalhar como servas ou pastores sem qualquer remuneração. E por que isso ainda acontece? Mesmo depois da suposta abolição, o governo levou décadas para criar leis realmente criminalizando a prática. Só em 2007 surgiu uma lei que previa punição para escravizadores. O problema? Quase ninguém é preso. Denúncias simplesmente desaparecem, juízes ignoram processos e as autoridades fazem vista grossa. A escravidão continua enraizada porque ainda existe uma hierarquia social muito forte, em que certos grupos são naturalmente vistos como servos. Claro, existem movimentos que lutam contra isso, como o SOS Esclaves e o IRA, iniciativa para o reunir do movimento abolicionista, fundados por ex-escravizados. Eles denunciam, organizam protestos e pressionam as autoridades. Mas tudo acontece devagar e muitas vezes com represálias. O mais chocante é que muitas dessas pessoas nem conseguem imaginar uma vida diferente. Algumas foram convencidas de que essa é a vontade de Deus, outras simplesmente não veem saída. E assim, em pleno século XXI, a Mauritânia segue sendo um dos poucos lugares onde a escravidão tradicional, aquela em que uma pessoa é considerada propriedade de outra, ainda existe de forma explícita. Número 4. Arábia Saudita. Seguimos agora para a Arábia Saudita, é conhecida por petróleo, arranha-céus futuristas, Meca, Medina. Mas por trás de todo esse luxo, existe um sistema chamado kafala, que já foi comparado a uma forma de escravidão moderna. Funciona assim. Milhões de trabalhadores estrangeiros chegam ao país todos os anos, principalmente do sul da Ásia e da África, para trabalhar na construção civil, no setor de serviços ou como empregados domésticos. Mas, ao invés de terem autonomia, entram sob o patrocínio de um empregador saudita, que controla tudo. Em muitos casos, os patrões confiscam os passaportes, obrigam a trabalhar longas horas sem descanso, atrasam ou simplesmente não pagam os salários. Para empregados domésticos, a situação pode ser ainda pior. Muitos vivem em condições de servidão, presos dentro das casas onde trabalham, sem dias de folga e sob risco constante de abusos físicos e psicológicos. Se tentam fugir, são acusados de abandono de trabalho, viram ilegais e podem ser deportados ou presos. Nos últimos anos, a Arábia Saudita tentou reformar o sistema e anunciou mudanças, como permitir que os trabalhadores troquem de emprego sem autorização do patrão e saiam do país sem permissão. Mas na prática, muitas dessas mudanças ainda não funcionam como deveriam. Os abusos continuam e as brechas na lei permitem que empregadores simplesmente driblem as regras. Número 5. Rússia. Avançando por nossa lista, nosso próximo destino agora é a Rússia. E nesse momento você deve estar se perguntando: Rússia? Sério que tem escravidão por lá? Pois é. Ninguém associa de imediato a Rússia, uma potência com uma história turbulenta, a esse tema. Mas a verdade é que o maior país do mundo em extensão territorial tem uma parcela enorme de trabalhadores migrantes vivendo em condições de escravidão moderna. Muita gente vem de países vizinhos, como Uzbequistão, Tadjiquistão e Quirguistão, buscando trabalho em construção civil, agricultura ou serviços domésticos. Mas, ao chegar lá, podem acabar presas em esquemas de tráfico e exploração,
Existem inúmeros casos de empregadores que confiscam documentos e submetem pessoas a jornadas absurdas, sem pagamento e sob vigilância constante. E se alguém ousa reclamar, pode ser ameaçado de prisão, deportação ou, no mínimo, ser denunciado como imigrante ilegal. E o problema piora porque muitas autoridades russas corruptas simplesmente fecham os olhos para essa realidade, ou até recebem suborno para manter tudo rodando. E tem mais. Nas regiões mais remotas do país, como a Sibéria, há relatos crescentes de trabalhadores forçados na indústria madeireira, na mineração e até na pesca. Gente que passa meses sem receber, dorme em condições precárias e não tem para onde fugir. Número 6. Afeganistão. Desde que o Talibã voltou ao poder em 2021, o Afeganistão mergulhou numa crise humanitária sem precedentes. E nesse cenário, a escravidão moderna encontrou um terreno ainda mais fértil. O caso mais chocante envolve mulheres e meninas que são forçadas a casar com combatentes talibãs como recompensa. Para o mundo, chamam isso de casamento, mas na prática é escravidão. Elas não têm liberdade, sofrem abusos e não podem abandonar o marido. E a situação não para por aí. A crise econômica, o colapso do governo e a fome generalizada levaram famílias inteiras à beira do desespero. Isso significa que muitos aceitam trocar trabalho por comida ou abrigo, sem nenhuma remuneração. Já as crianças órfãs, sem escola e sem estrutura, são recrutadas por grupos armados e forçadas a se tornarem soldados, escravas ou carregadores de munição. O pior, não existe ajuda internacional suficiente, porque o Talibã impôs uma série de restrições a ONGs, especialmente aquelas que empregavam mulheres. Isso significa que boa parte da assistência foi cortada e as vítimas ficaram ainda mais invisíveis. Número 7. Tajiquistão. Talvez você nunca tenha ouvido falar muito sobre o Tajiquistão, mas esse pequeno país da Ásia Central aparece constantemente nos relatórios internacionais sobre escravidão moderna. Tudo graças à combinação de pobreza extrema, falta de fiscalização e um governo que fecha os olhos para a exploração. Boa parte da população sobrevive da agricultura, e é aí que entra um dos maiores problemas: o cultivo de algodão. Relatos indicam que autoridades locais forçam famílias inteiras a trabalhar na colheita, sob ameaças de multas, violência ou até a perda de benefícios básicos, como moradia e acesso a serviços públicos. Além disso, milhares de tajiques deixam o país todos os anos em busca de emprego na Rússia ou no Cazaquistão. Mas muitos acabam caindo em armadilhas de tráfico humano, como citamos há pouco. Os empregadores confiscam passaportes, obrigam a trabalhar sem receber e ameaçam com falsas acusações de imigração ilegal caso alguém tente escapar. O pior é que denunciar esses crimes não resolve muita coisa. A corrupção no sistema judicial é tão grande que policiais e juízes costumam proteger os exploradores em troca de subornos. Resultado? Muita gente fica presa nesse sistema, sem saída, sem direitos e sem esperança. Número 8. Emirados Árabes Unidos. Quando se fala nos Emirados Árabes Unidos, a imagem que vem à mente é de luxo. Arranha-céus imponentes, ilhas artificiais, carros esportivos e hotéis 5 estrelas. Mas por trás dessa fachada milionária, existe um sistema que prende milhares de trabalhadores migrantes em condições análogas à escravidão. A base desse problema é o mesmo sistema de kafala que já falamos antes. Assim como na Arábia Saudita, trabalhadores estrangeiros chegam ao país vinculados a um único empregador, que controla seus documentos, salários e até sua liberdade de movimento. O que isso significa? Muita gente desembarca acreditando que terá uma vida melhor, mas acaba sem passaporte, sem pagamento e vivendo em alojamentos superlotados, com comida racionada e jornadas exaustivas. Tentar sair? Só com permissão do patrão. E muitas vezes, essa permissão nunca vem. Depois que as condições dos trabalhadores migrantes foram expostas na mídia,
Principalmente durante a Copa do Mundo do Catar, os Emirados Árabes prometeram fazer mudanças. Mas organizações de direitos humanos afirmam que, na prática, quase nada mudou. E como o país quer manter a imagem de paraíso turístico e de negócios, dificilmente esses abusos vão desaparecer do dia para a noite. Número 9. Paquistão. O Paquistão é um dos países com os maiores números de pessoas vivendo em escravidão moderna. E a principal forma disso é a servidão por dívida, uma armadilha que prende famílias inteiras por gerações. Funciona assim: um fazendeiro ou dono de forno de tijolos empresta um dinheiro para uma família sobreviver. O valor pode até ser pequeno no início, mas os juros são tão absurdos que se torna impossível pagar. Como resultado, pais e filhos são obrigados a trabalhar o resto da vida para quitar a dívida, que na verdade nunca acaba. Existem relatos de crianças que já nascem devendo e começam a trabalhar desde pequenas, sem escola, sem descanso, sem perspectiva. E se tentam fugir, os patrões enviam seguranças armados para capturá-las ou ameaçam os parentes que ficaram para trás. A lei paquistanesa até proíbe esse tipo de exploração, mas o governo não fiscaliza e a corrupção faz com que tudo continue acontecendo. Além da agricultura e dos fornos de tijolos, a indústria têxtil também se aproveita desse esquema. Apesar das dificuldades, ONGs locais e internacionais tentam resgatar famílias dessas condições, mas para cada grupo que consegue escapar, muitos outros ainda permanecem presos nesse sistema brutal de exploração. Número 10. Índia. Quando se fala em escravidão moderna, a Índia encabeça a lista. Isso porque o país tem a maior quantidade absoluta de pessoas vivendo nessa condição. São milhões, presos em diferentes formas de exploração: servidão por dívida, trabalho infantil, venda de órgãos, exploração de diversos tipos, casamentos forçados. A lista é extensa. A Índia oficialmente aboliu a escravidão no século XIX, mas na prática, a realidade continua brutal. Fatores como pobreza extrema, desigualdade de castas e uma população que ultrapassa 1 bilhão e 400 milhões de pessoas tornam a exploração desenfreada. O trabalho infantil é um dos aspectos mais cruéis. Crianças que mal completaram 10 anos já estão costurando bolas de futebol, tecendo tapetes ou trabalhando em minas, sem direito a estudo ou lazer. Algumas famílias inteiras são forçadas a trabalhos agrícolas ou na fabricação de tijolos, presas num ciclo de dívida que só cresce e nunca termina. Se tentam escapar, acabam caindo em outras redes de exploração ou ficam nas ruas, vulneráveis a gangues e redes de mendicância. O governo até criou leis para combater esse cenário, como o Right to Education Act e medidas contra o trabalho infantil. Mas a aplicação dessas leis é fraca. A corrupção, a burocracia e a cumplicidade de muitas autoridades locais fazem com que o problema continue gigantesco. Número 11. Líbia. Agora, um dos casos mais chocantes e brutais da atualidade. A Líbia, no norte da África, passou por um colapso total depois da queda de Muammar Gaddafi, em 2011. O país mergulhou num caos absoluto, com facções armadas controlando territórios, e isso criou um dos mercados de escravidão mais aterrorizantes do século XXI. O grande problema começou com a rota migratória. Milhares de pessoas da África subsaariana tentam atravessar a Líbia para chegar à Europa pelo Mediterrâneo. Só que, em vez de alcançar a liberdade, acabam presas em centros de detenção onde são vendidas como escravas. Sim, existem leilões humanos no país. Homens são forçados a trabalhar em construções, fazendas e limpeza sem receber nada. Mulheres são traficadas e exploradas. E se alguém tenta fugir, é torturado ou morto. Nos centros de detenção, as condições são piores do que se pode imaginar: superlotação, falta de comida e abusos sistemáticos. A ONU e outras organizações internacionais tentam monitorar e denunciar, mas a guerra civil dificulta qualquer ação concreta. Milícias, traficantes e até autoridades locais lucram com esse mercado criminoso, tornando a vida dos migrantes um verdadeiro inferno.
Eles não podem seguir para a Europa, mas também não conseguem voltar para seus países. Ficam presos num limbo onde são tratados como mercadoria descartável. Número 12. China. Para fechar a lista, um país que domina manchetes por sua economia, tecnologia e influência global. Mas, quando o assunto é direitos humanos, a China tem um lado obscuro que muitos preferem ignorar. A maior polêmica dos últimos anos envolve os uigures, uma minoria muçulmana na região de Xinjiang. Segundo diversas denúncias de ONGs e governos estrangeiros, centenas de milhares de uigures foram enviados para campos de reeducação. O que acontece nesses lugares? Trabalho forçado, vigilância constante e doutrinação política. Ou seja, um sistema de escravidão moderna controlado pelo Estado. Além disso, há as condições de trabalho nas fábricas chinesas. Apesar de algumas reformas, há relatos de jornadas exaustivas, retenção de salários e até violência para garantir produtividade. Trabalhadores migrantes, vindos do interior do país, são especialmente vulneráveis. Sem o registro de residência urbana, o famoso sistema Hukou não tem acesso a serviços básicos e ficam presos em empregos de exploração. Outro problema alarmante é o tráfico de mulheres para casamento forçado. Com décadas da política do filho único, a China acabou gerando um desequilíbrio entre homens e mulheres. Agora, traficantes raptam ou enganam mulheres de países vizinhos, como Vietnã, Myanmar e Camboja, prometendo uma vida melhor. Mas, ao chegarem lá, descobrem que foram vendidas como esposas e ficam presas sem direito de fuga. O governo chinês nega as acusações e restringe qualquer investigação independente. Mas as denúncias continuam aparecendo, provando que, por trás da potência econômica, existe uma realidade sombria e de exploração sistemática. Viu só como, infelizmente, a escravidão não é coisa do passado? E você já sabia que tudo isso ainda acontecia tão fortemente em pleno século XXI? Conta aqui nos comentários qual fato mais te surpreendeu. Se curtiu esse conteúdo, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.